Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim, Jerusalém, uma boa noite para todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para essa transmissão, para essa live, e rogamos que todos sejam muito abençoados através deste culto de hoje, que é um domingo, que é o dia do Senhor, e que nós estaríamos habitualmente em nossa igreja cultuando ao nosso Senhor, cultuando a Deus, o nosso glorioso Pai. Entretanto, as circunstâncias impedem que nós estejamos em nossa igreja reunidos e estejamos aqui já agora fazendo esse trabalho com os nossos irmãos, cada um em suas casas, em seus lares, para a edificação do povo de Deus. Nós estaremos dando início a este culto, a essa transmissão, fazendo essa oração inicial. Nós vamos orar e em seguida estaremos lendo o Salmo de número 89. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, agradecidos, ó Deus, apesar das circunstâncias, estarmos aqui, Senhor, nesta transmissão, e também rogamos, ó Deus, que Tu estejas abençoando o nosso povo. Aceita, Senhor, a nossa adoração, a glorificação do Teu nome, que Te fazemos neste momento. Ó Deus, seja honrado, dignificado, santificado seja o Teu nome, Senhor. Nós nos gloriamos, ó Deus, no fato de podermos Te servir, Te adorar e Te bendizer. Ó Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes o Teu povo neste momento, a Tua igreja, a igreja de Jardim Jerusalém, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que porventura estejam ao alcance da nossa transmissão. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos fazendo a leitura do Salmo de número 89. Nesse momento, estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 5. E assim o texto nos diz: Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a Tua fidelidade Tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Que o Senhor nos abençoe através do texto que lemos nesse momento, que Deus aplique o texto da sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nesse instante, nós estaremos cantando. Os irmãos que puderem, acompanhem em suas casas. Nós estaremos cantando o hino de número 7. Vamos cantar o hino de número 7, Glória à Trindade. A Ti, meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração, que a voz e o coração Te vem bondoso, Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel, por Teu amor fiel, rendo eu louvor. Dos céus trouxeste a luz
por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Irmãos, agora teremos uma leitura de louvor. Nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 96 dos Salmos, os 3 primeiros versículos deste salmo, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que Deus nos abençoe através da leitura desse texto da sua palavra. Nós estaremos ainda tendo uma oração de louvor. Nós vamos louvar a Deus nesse momento com mais uma oração. Vamos falar com Deus nesta oportunidade, louvando o seu nome. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós louvamos o teu nome pela nossa salvação. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque apesar das circunstâncias, nós aqui estamos te dirigindo, Senhor, esse louvor, este culto de adoração, Senhor, que só tu és digno. Nós te louvamos, ó Deus, pela existência da nossa igreja, pela existência da tua igreja no Brasil, Senhor, pela existência do povo evangélico brasileiro. Nós te louvamos pela nossa nação, não obstante estejamos passando, Senhor, por este momento de crise. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por todas as bênçãos recebidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agora estaremos fazendo a leitura do texto que servirá de base para a nossa reflexão no dia de hoje, um texto já muito conhecido dos irmãos e está registrado no livro do profeta Miqueias, lá no capítulo 7, apenas o versículo 7. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, apenas o versículo 7, que diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Que Deus nos abençoe através desse texto, aplicando-o aos nossos corações. Que Deus, o Senhor, nos abençoe nesse momento. Nós teremos ainda uma oração por iluminação, vamos pedir a orientação de Deus nesse instante. Senhor, fala, Senhor, agora aos nossos corações, orienta-nos, ó Deus, dá-nos a tua direção, dá, ó Deus, a tua direção ao teu povo, Senhor, a tua igreja reunida em seus lares. Tem misericórdia de nós, ó Deus, assiste-nos através do teu Espírito, dando-nos a iluminação, Senhor, que necessitamos, para que possamos, ó Deus, falar das tuas verdades. Tem misericórdia de nós e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Miqueias, como o texto que nós lemos,
ele foi um profeta do século VIII a.C. e profetizou no reinado ou no período dos reis Jotão, Acais e Ezequias. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías e denunciou os governantes da cidade de Jerusalém em vista dos grandes problemas, dos grandes contrastes e dos excessivamente ricos que oprimiam os pobres, e devido a esta exploração e por causa disso, Miqueias então profetiza. Lá estavam os opressores que eram apoiados por muitos líderes corruptos, até mesmo os sacerdotes, os religiosos de Israel, conforme o registro lá no capítulo 3 deste mesmo livro. Os primeiros versos do capítulo 7 do livro de Miqueias, eles não deixam dúvidas sobre a situação calamitosa de corrupção política na administração da cidade, do Estado de Israel, do país, do povo de Israel. A situação terrível denunciada por Miqueias não é diferente da situação que estamos vivendo hoje nos nossos dias. Muitas vezes sabemos, tomamos conhecimento de situações que envolvem os nossos políticos, envolvem os empresários do nosso país, envolvidos em corrupção, envolvidos em situações ilícitas que trazem grandes prejuízos para o nosso povo. Meus irmãos, no momento, a situação pela qual passamos é uma situação de comoção nacional, é uma situação que envolve não apenas o Brasil, mas envolve também as nações do mundo, que é esta pandemia do coronavírus ou pelo coronavírus. E a situação que nós estamos vivendo agora, a mesma que foi vivida muitas vezes pelo povo de Deus no passado, e aí no nosso tempo, as nações do nosso tempo, nós já vivemos outras pandemias, e o remédio é o mesmo que Miqueias, ele agora nos indica através do texto que lemos. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse é o texto que lemos. Miqueias, diante da situação do seu país, diante da situação do seu povo de Israel, Miqueias olhou para Deus e encontrou ancoradouro seguro para a sua alma. Portanto, nós também, irmãos, certamente encontraremos saída, encontraremos conforto, encontraremos segurança, encontraremos apoio quando nós nos voltamos para Deus, se nós nos voltamos para Deus. E nós estaremos então buscando essa orientação do texto para a nossa vida, as orientações do texto para a nossa reflexão e o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa tranquilidade nesse momento pelo qual passamos e estamos naturalmente isolados em nossas casas, sem condição de cultuar a Deus na nossa igreja junto com os nossos irmãos. Portanto, nós estaremos buscando no texto algumas orientações para a nossa edificação nesse momento. E nós poderíamos chamar ou dar um tema a esta reflexão, dizendo a postura adequada do profeta de Deus. Ou seja, qual foi a postura de Miqueias tomada diante do caos em que se encontrava o povo de Israel? E a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que diante do caos, Miqueias assumiu uma postura de fé. E o texto é claro, a primeira parte do versículo que nós lemos, ele diz: Eu, porém, olharei para o Senhor. Observe, irmãos, que o texto anterior,
os versículos iniciais que nós não chegamos a ler, eles mostram lá no versículo 2 que pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens quem seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Esta era a situação pela qual passava o povo naquele momento. A situação hoje que nós estamos vivendo, especificamente, particularmente, ela mostra as dificuldades das nações diante desta pandemia. Nesse momento, não é um tema de corrupção, né, mas é um tema que chama atenção nossa, que arregimenta o povo de Deus para buscar a presença de Deus e voltar os seus olhos para Deus. Diante do caos, Miqueias assume essa postura de fé, e a nossa postura não pode ser outra nesse momento. Olhar apenas para as circunstâncias é encher a nossa alma de medo. Davi olhou para o ataque dos amalequitas contra a sua família e muito se angustiou. Esse registro está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, quando os amalequitas invadem a cidade e levam as mulheres, né, do povo de Deus, e Davi então fica angustiado com essa situação. Hoje nós estamos também angustiados, muitas vezes temerosos por causa da situação em que nos encontramos em virtude dessa pandemia. Pedro também foi um outro exemplo negativo quando ele estava observando Jesus vir caminhando por sobre o mar e deseja ir ao encontro de Jesus. O Senhor Jesus permite que ele faça isso e ele vai, e em dado momento ele olha para a força do vento e o barulho das ondas e começa a afundar. Portanto, meus irmãos, não podemos e não devemos, certamente, olhar para as circunstâncias. Os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Ele é o nosso alvo, ele deve ser o nosso foco. Olhai para o Senhor, diz Miqueias, eu, porém, olharei para o Senhor. Uma segunda orientação que nós temos, a partir desse texto, é que diante do caos, Miqueias assumiu uma postura de paciência. Observe que o texto diz assim, a segunda parte do versículo 7 que lemos, esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias estava esperando, Miqueias estava sendo naquele momento paciente, mas ele não estava esperando em vão. Miqueias estava esperando no Deus da sua salvação. Nós também não esperamos a esmo, nós não esperamos de qualquer maneira, nós não esperamos num Deus mudo, nós esperamos no Deus da nossa salvação. Nós esperamos naquele que no tempo certo há de agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes oramos a Deus e desejamos que Deus nos responda de imediato. Às vezes queremos respostas rápidas, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus age no seu tempo. Quantas vezes nos desesperamos para depois constatar que Deus agiu no tempo certo. Portanto, descansemos no Senhor. Precisamos, apenas olhar para o Senhor, não esperar nas circunstâncias, não nos atemorizarmos com as circunstâncias. Muitas vezes isso seja difícil na nossa fragilidade, na nossa impotência, na nossa incapacidade. O Salmo 37, verso 7, a primeira parte diz, descansa no Senhor e espera nele. Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa decisão, de esperar pacientemente no Senhor, como diz o salmista,
esperei pacientemente no Senhor e ele me ouviu quando clamei por socorro. E finalmente, irmãos, a terceira orientação do texto, a terceira lição que aprendemos com esse texto é que diante do caos, Miqueias assumiu uma postura de extrema confiança, de profunda confiança. Olha o que diz Miqueias na parte final do versículo 7. O meu Deus me ouvirá, o meu Deus me ouvirá. A confiança de Miqueias não é em um ídolo vão. Ele não está depositando a sua confiança em uma divindade impotente. Ele está esperando e confiando plenamente no Deus Todo-Poderoso. Ele dirige os seus olhos para o Deus da sua salvação, com a certeza de que ele, no tempo, ouvirá a sua oração. A oração do profeta, ele tinha a convicção de que seria ouvida. O meu Deus, o seu Deus pessoal, o nosso Deus pessoal, ele há de ouvir a nossa oração, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no seu próprio tempo. Irmãos, a situação do nosso país hoje, ela está vivendo esse drama, mas o remédio também não é diferente. O remédio de Miqueias é o mesmo que nós lemos agora há pouco. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A grande novidade, meus irmãos, é que hoje nós temos a Cristo conosco. O Senhor Jesus, ele mesmo prometeu que estaria sempre conosco e é nele que devemos fixar os nossos olhos. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. No momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Jesus deve ser o nosso alvo. O Senhor Jesus deve ser a nossa meta, deve ser o nosso objetivo. Nós devemos ter foco na pessoa de Jesus. Olhe para o Senhor, espere no Senhor da nossa salvação. Ele nos ouvirá. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão nesse dia. Que Deus abençoe profunda e abundantemente aos nossos irmãos. Irmãos, nós estaremos orando mais uma vez, agora para finalizar a nossa meditação, a nossa reflexão do dia de hoje. Depois da oração, nós estaremos encerrando com a bênção apostólica o nosso culto deste dia, desta noite, deste domingo, o dia do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos, apesar das circunstâncias em que nos encontramos neste momento, sabendo que tu estás conosco, sabendo, Senhor, que tu andas e segue conosco por este vale. Ó Deus, sabendo que tu és a nossa companhia, sabendo que tu não nos abandonas, Senhor. Ó Pai, sabemos ainda que no tempo certo tu hás de ouvir as nossas orações, o nosso clamor, as nossas petições, as nossas súplicas, Senhor. Pedimos nesse momento que tu abençoes, Senhor, a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos, a cada um deles, as nossas famílias, as igrejas do nosso presbitério, os nossos pastores, os pastores do nosso presbitério, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, especialmente os nossos idosos, Senhor. Ó Senhor, protege-os, guarda-os, ó Deus, cuida, Senhor, livra-os. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos. Abençoe também as nossas autoridades constituídas nos 3 poderes da República, Senhor. Abençoe também todos os profissionais de saúde nesse momento envolvidos no cuidado, Senhor, daqueles que já estão infectados com o vírus, o coronavírus.
Tem misericórdia, Senhor, de todas essas pessoas indistintamente, sejam eles servos teus ou não, Senhor. São criaturas tuas, aqueles que ainda não são servos. Ó Senhor, tem misericórdia também deles. Abençoa, Senhor, a todo o nosso povo. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos uma noite abençoada e de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos amados, nós estamos encerrando essa nossa transmissão e rogamos a Deus que todos os irmãos tenham uma abençoada noite de sono, que Deus esteja abençoando abundantemente as suas vidas e, se o Senhor assim nos permitir, amanhã teremos uma nova live, uma nova transmissão às 21 horas. Nós estávamos com dificuldades de fazermos a transmissão às 20 horas e experimentamos às 21 e tudo deu certo, e nós estaremos mantendo esse horário de 21 horas amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Que o Senhor abençoe a todos, que Deus esteja dirigindo e conduzindo a vida e as famílias dos nossos irmãos. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.